Fala galera, beleza? Bom, hoje vamos falar sobre o pullback. O pullback é um movimento que tem uma tendência primária, volta um certo tanto, né? Retrai um certo tanto e continua sua trajetória. Bom, vamos entender os modelos de pullback que existem e o mais importante, o porquê que eles acontecem do ponto de vista matemático. Vamos para a tela. Bom, vamos lá, galera. Então, como eu estava dizendo para vocês, o que é o pullback, né? Ele vai fazer esse movimento assim, ó. Ele tem um lado que ele está indo, né? Então, ele foi até por esse lado aqui, beleza. Aí ele volta até uma certa região e continua o seu movimento, tá? Então, aqui vai existir vários modelos de pullback, várias retrações e em várias frequências diferentes, tal. Mas vamos ver mais profundamente por que isso acontece, porque vai facilitar a leitura de vocês e o entendimento de vocês. Bom, é o seguinte, aqui eu deixei as minhas ferramentas numa coloração simples, assim, ó. Verde é força de compra e vermelho é força de venda atuante, beleza? Vocês vão reparar que existem uns amarelinhos aqui no meio, né? Ó. Isso significa indefinição. Olha aqui embaixo quanto amarelinho, ó. Indefinição, tá? Depois que o mercado define, ele anda. Então agora a gente vai dar uma olhada mais de perto, tá? Então, entendendo que dá para você ter uma coloração de para onde está indo, eu vou começar a entrar um pouco mais profundo aí nos estilos de pullback, como operar, o jeito que é ensinado na análise técnica, na análise de fluxo e livros e tudo mais. Bom, vamos lá. Vai existir vários setups, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, vamos colocar uma média móvel, por exemplo. Então, um pullback na média móvel. Daí, como que a pessoa operaria, né? Ela operaria da seguinte forma. O preço está subindo, né? Então, lembra que eu falei para vocês que seria algo do tipo assim, né? Tá subindo, volta a menos que subiu para continuar subindo, certo? Então, isso pode ser feito em qualquer escala, tá? Então, se a gente vê esse movimento aqui, ó, que a pessoa interpretou dessa maneira, por exemplo. Ela interpretou assim, que subiu até aqui, vai voltar até aqui nessa média, e aí ela vai começar a comprar, querer comprar aqui na média, por quê? Com o intuito de passar desse último topo, dessa última resistência aqui que o mercado tinha brecado, tá? Vai ter casos que vão ter pessoas que preferem comprar aqui, certo? E vão ter casos de pessoas que vão esperar passar esse topo aqui para poder aí sim comprar aqui, tá? E o porquê que o pullback ele é tão estudado e a galera se empenha em entender ele? Porque o que acontece? Normalmente pode acontecer o seguinte, né? A gente está vendo um cenário perfeito aqui, mas a gente pode ver um cenário não perfeito depois. De acontecer assim, ó. Quer ver? Vamos imaginar aqui, ó. Alguma coisa do tipo assim, ó. Que ela faz um planejamento de o preço andou, né? O preço voltar. Quando o preço passar daqui, ela comprar. Só que desse preço que comprou, o preço não andar, ficar parado, né? Alguma coisa, vamos tentar ver alguma coisa do tipo assim, ó. Vamos ver de baixo para cima aqui, que fica mais fácil onde o preço brecou, né? Então, por exemplo, assim, ó. O preço andou até aqui, certo?
nesse fundo aqui. Beleza. Aí voltou na média aqui, tá? Aí a pessoa vendeu, vendeu, por exemplo, não na média, mas vendeu aqui no último topo, imaginando que ia acontecer o quê? Aqui, para baixo, né? Só que a partir do momento que ela vendeu aqui, o que acontece? O preço acabou subindo, né? Então, se a pessoa tentar comprar, vender aqui, desculpa, se a pessoa tentar vender aqui, ó, né? Pelo menos se ela vende aqui, ela tem essa gordurinha, né? Para tentar levar. Se volta até o preço dela, ela já pensou e tudo mais. Agora, se a pessoa tentar vender aqui, pode ter o risco de voltar bem aonde ela vendeu, né? E aí não conseguir passar desse fundo aqui, que inclusive foi o 26, né? Um pontaço aí, já vem sendo trabalhado há um tempão. Beleza? Então, o pullback é por causa disso, né? A pessoa ter uma certificação de um ponto. Beleza? Vamos ver outros modelos de pullback, tá? Vai existir por exemplo, uma retração em cima da força inicial. Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Digamos que a gente pegue esse topo aqui, né, onde o preço brecou, e a gente vai até esse topo, esse fundo aqui, né? Então, por exemplo, vai ter vários trades, né, que serão feitos, né? Bastante gente usa essa configuração para o seguinte caso. Então, por exemplo, aqui, vamos pegar vou fechar a ferramenta, peraí. Aqui nós teríamos o movimento primário, né, de ontem, né? E aí, normalmente, a pessoa vai tentar vender no 61% de Fibonacci. Depois a gente pode fazer um vídeo mais para frente, o porquê que isso aqui bate, tá? Existe um porquê que os números batem tão certinho, né? E eu vejo muita gente falar de Fibonacci, muita gente usa a Fibonacci e não sabe o porquê bate. Então a gente consegue explicar matematicamente ele batendo, depois a gente pode fazer um vídeo só sobre isso aí, beleza? Por isso que eu acho legal a gente saber os porquês das coisas, tá? Então, por exemplo, ó, chegou no 50, no 61 aqui, ó, né? Então a pessoa vai vender aqui, né? Para ter uma continuidade disso. Ou a pessoa vai vender no 50, né? Para ter uma continuidade disso. Beleza? Beleza. Se vai continuar ou não vai, existem outras ferramentas que te auxiliam a saber se vai continuar ou não. Só estou passando aqui para vocês entenderem o que é o pullback, tá? E aí a pessoa venderia aqui achando que vai romper esse fundo, pode ser que dê, pode ser que não, mas são pontos estratégicos de entradas, tá? Não estou falando que está certo nem que está errado, estou explicando aqui o que é o pullback e vamos prosseguindo, beleza? Beleza. Então, a gente viu alguns casos aí de como que ele acontece, agora a gente vai ver isso se formando do ponto de vista matemático, tá? Eu vou trocar aqui minha coloração do gráfico, já venho rapidinho. Bom, vamos lá. O que eu queria passar aqui para vocês? Vocês vão ver assim várias cores aqui: branco, preto, rosa, vermelhinho, amarelinho, verde e tal. O que importa vocês saberem é o seguinte, ó. Na cor verde aqui, ó, tá vendo que tá verdinho, ó? É porque teve muita força de compra, tá? Então aqui, ó, muita força de compra, tá? Muita força de compra. Então, a partir dessas forças de compras que foram atuadas aqui, repara que depois o preço não passou muito, né, desse nível aqui, né? Que é onde tiveram as atuações de compra. Então, o 26 já era um ponto importante de ontem e aqui começaram as compras do dia, tá? E em vermelhinho, são as atuações de venda. Beleza? Aqui, ó. Atuações de venda.
forças de venda. Em amarelo, a gente vai dar uma olhada auxiliando essa ferramenta aqui de baixo e vendo o seguinte, ó. Se ele foi até lá em cima e voltou, então ele foi até lá em cima e voltou, bateu na região do vermelho, tá? Aqui apareceu amarelo, mas se foi lá na região do vermelho, é porque também é uma força de venda, tá? Tá em amarelo, mas considere uma força de venda, beleza? Beleza. Tá. Então, nós temos que tem força de compra fazendo força aqui nessa região e venda fazendo força nessa região. A força está por igual e repara que o preço não sai daqui, ó. Não sai dessa região aqui, tá? Então, força aqui traz pouco, força lá e traz pouco. Então, por isso que no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês, existiam vários quadradinhos amarelos aqui. Por quê? Porque são forças que que são feitas, mas não andam. Então, ele fica em amarelo na outra coloração. Significa que é uma região de consolidação, uma região que não tende a andar muito, beleza? Bom, quando que a gente sabe que as coisas vão começar a andar, tá? Quando acontecer isso aqui, ó. Repara aonde que era a nossa região de venda. Onde era a nossa região de venda? Não era essa aqui, ó. Certo? Toda essa região aqui era uma região de venda, ó. Daqui para baixo, ó, a gente tem amarelinho, vermelhinho, vermelhinho, amarelinho, certo? Então aqui era a nossa região de venda. A nossa venda mais recente, né? A mais longa que nós tínhamos era essa aqui, ó. Vou começar agora por traços, tá? Aqui, onde teve nossa primeira atuação de venda. E a segunda mais ou menos aqui, ó, tá? Beleza. Então, aqui para baixo, beleza? Aí, a gente vai existir um determinado contexto que é o seguinte, ó. Nessa brincadeira aqui, vai ter força para os dois lados, mas vocês sabem que, por exemplo, aqui eu estou colocando o dólar, tá? Mas pode ser feito isso com ações, com índices e tal. Você conhece a volatilidade diária do seu ativo, tá? 20 pontinhos por dólar nessa data de hoje, 12 de agosto de 2020, é pouco, tá? Pode ser que a gente volte para uma tranquilidade na moeda, que o dólar volte, paridade dólar real volte lá 2,50 e 20 pontos é muito. Mas para agora 20 pontos é pouco, beleza? Então você sabe que para um desses dois lados aí, ele vai querer andar, né? Ele não vai ficar em 20 pontos o dia inteiro, tá? Não existe isso. Não dá para ser feita todas as operações de travas nas intenções de todos os dealers do mercado em 20 pontos. Não para esse mercado de hoje, tá? São muitas intenções diferentes para ficar numa região só. Beleza? Então, o que a gente vai ver aí? Quem que vai ceder? Né? Como que a gente vai ver quem que vai ceder? A gente vai ver isso aqui, ó. Tá vendo essa barra amarela aqui? Essa barra amarela, ela é uma continuidade dessa ferramenta aqui de baixo. E ela vai, a partir do momento que ter uma força extrema, ela vai fazer essa barra amarela e cada preço que andar, ela vai aumentando, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Nessa barra amarela, você considera o seguinte, um extremo de força. A partir desse extremo de força, o preço veio para onde? Para baixo, tá? O que significa isso? Significa que os compradores desistiram dessa região e vieram numa região mais baixa comprar. Mais baixa aonde? A gente vai ter que fazer análise para descobrir, beleza? Mas eles vieram numa região mais baixa para comprar, tá? Porque essa barra aqui vai caracterizar para a gente força a mais nesse mercado. Essa força a mais no mercado pode ser novas pessoas chegando no mercado, eu digo novas instituições chegando no mercado, fazendo força para baixo, ou o comprador estopando para comprar mais barato. Quando eu digo estopando, galera, vocês vão reparar que o que faz o preço se mexer não é uma agressão forte, e sim
você vai ver que enquanto o preço se mexe, existe pouco volume, e quando ele breca, existe muito volume. Então, assim, ó, é como se nesse movimento aqui, ó, de 40 pontos, tá? Dentro dessa bolinha aqui, ó, tem o mesmo tanto de volume que teve nessa queda inteira. Entenderam? Então, esse carinha aqui fez brecar no preço, brecou no peito, tudo que desceu aqui de preço, ó, tudo, ele brecou, tá? Então, dentro de toda essa queda aqui, nessa bolinha aqui tem todo esse volume. Então, o que faz o preço se mexer não é volume forte, tá? Vai existir momentos que você vai ver volume forte para o preço andar e você vai ver volume forte para o preço parar. Então, cuidado para não ir seco na agressão, beleza? Só para você entender esse conceito, para a gente entender aí a matemática dos melhores pullbacks, beleza? Certo. Então, a gente considera esses traços aqui, nós vamos chamar de PS, pontos de stop, tá? Nesse caso, teve um PS aqui, um ponto de stop aqui, e o preço caiu. Logo, o comprador desistiu desse preço para comprar mais embaixo. Fechou? Então, se a gente quer ir a favor de uma tendência, a gente vai ir a favor dos pontos de stops até que isso se inverta. Vamos entender isso aqui, ó. Repara assim, ó. Vou começar a partir daqui, depois a gente revisa esse começo do dia, tá? Vou começar a partir desse carinha aqui, ó. O 45, tá? A gente tem um tracinho aqui amarelo, certo? Lembra que eu falei que quanto maior, esse aqui é grande, não é porque ele é mais forte, é porque a partir dele andou bastante. Mas mesmo que ele fosse pequeno, é importante de se considerar. Se a ferramenta sinalizou, dá atenção. Então é o seguinte, ó. Se o cara teve um ponto de stop aqui, significa que o quê? Que o vendedor, o cara que estava fazendo a força para isso cair, não quer mais vender aqui, quer vender mais para cima. Vocês vão reparar que nessa subida toda, vocês vão reparar o seguinte, ó, que só vai ter pontos de vermelhinho, ó, vermelhinho, vermelhinho, um verde, vermelhinho, vermelhinho. Aqui, se a gente olhar, lembra do amarelo, a gente considera o quê? Que tem que bater lá na linha vermelha. Se bater na linha vermelha, a gente considera também um vermelhinho, 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 vermelhinho. Ou seja, o preço está subindo, não é... Esse aqui vocês vão ouvir bastante mentores importantes brasileiros e também americanos que explicam trade, que o preço não sobe porque a compra quer que ela suba, tá? O preço sobe porque o vendedor está fazendo isso para vender melhor, porque ele sabe a força desse cara aqui. Então eles entram num consenso muito entre aspas e aí ele vai vender melhor em preços mais em cima, já que o mercado vai subir. Então vocês vão reparar que aonde tem força extrema é onde? Nos vermelhinhos, certo? Então repara que as forças extremas estão para baixo e o mercado está subindo, tá? Beleza? Então o que a gente considera aqui, ó? A gente considera que a partir desse ponto teve um stop. Ou seja, o vendedor desistiu de vender aqui para ele vender melhor em cima. Faz todo sentido, né? Se ele sabe que tem alguém querendo comprar muito, por que ele vai querer ficar vendendo aqui? É melhor que ele venda mais caro. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Onde são os melhores pullbacks, tá? E o porquê que eles acontecem? Os pullbacks acontecem por causa disso aqui, ó. Vamos reparar nesse preço aqui onde a venda fez força anteriormente, certo? Lá no 54, por exemplo. Eu não vou colocar nem no topo do candle, nem na base do candle. Eu vou colocar no meio, porque o centro de força está no meio disso, tá? O centro de força matemático está no meio disso. Então, vamos lá, ó. Se o preço aqui era a venda que estava fazendo força, certo? E aí o preço passou dela, o melhor ponto de pullback é
justamente nesse preço. Porque se a venda estava fazendo força e ela desistiu desse preço, certo? E o preço passou, quando voltar lá, você lembra que era a venda, não é mais, ela não quer mais vender aqui, ela quer vender mais para cima, então eu vou comprar aqui para ela ter uma continuidade desse movimento, que por coincidência bate em alguma média que você aprendeu aí, que por coincidência bate aqui esse preço aqui na retração do Fibonacci de lá de cima até aqui embaixo, beleza? E aí vai existir outro pullback. Então, ou você vai recomprar, né? Você vai comprar para subir. Onde teve um extremo de força da ponta contrária, então no extremo de força da venda que passou e voltou lá, e aí você vai comprar para continuar isso, ou em um ponto de stop. Os pontos de stops vão dar recompra? Vão, mas elas servem principalmente para a gente saber até onde o preço pode ir. Então, por exemplo, repara que a gente está subindo, o preço está subindo e tem um ponto de stop para cima aqui, ó. Tá? Se a gente está subindo e apareceu amarelinho, é porque esse stop apareceu ali em cima. Então, é que o vendedor desistiu de vender aqui, quer vender mais em cima. Então, a gente vai comprar, tá? A gente vai comprar enquanto não aparecer um stop para baixo. E a gente vai ver ali em cima acontecendo isso, tá? Ou que o preço passe dele para baixo. Então, por exemplo, assim, ó, digamos que você tem um operacional que você compraria, digamos, nessa média aqui, certo? Que você compraria nessa média aqui, ou que você compraria nessa média aqui, tá? E aí estoparia, por exemplo, no fundo mais baixo. Então, o fundo mais baixo seria esse, ou então num o topo mais alto mais próximo seria esse, tá? Digamos que você tenha esse setup aí na mente, que você faça isso. Beleza. O que eu te digo? Você estopa se passar do ponto de stop do mercado, não o seu. Você pode definir o seu ponto de stop pelo que o mercado define, não o seu, entendeu? Porque se passar daqui para baixo, aí vira tudo mesmo. Vamos ver isso acontecendo, ó. Então a gente pegou um pullback e vamos continuar comprando, tá? Então aí a gente tem o que, ó? Aonde foi o extremo da força de venda? Não foi aqui? Ó, não foi aqui? Tá? Foi aqui. Então a gente tem um extremo de força, passou. Aí agora a gente tem um extremo de força aqui no amarelinho, depois no vermelhinho. Passou, voltou, vamos comprar. Não está tendo sinal de stop para baixo, vamos comprar. Estamos na média, tal, vamos comprar. Força, aqui, ó. Ó. Teve força extrema da venda. Aonde a gente vai comprar? Aqui e continuar e vamos embora. Repara o seguinte, ó, que aqui embaixo ó, teve um ponto de stop, ó. Bem pequenininho, tá vendo? Aqui foi maiorzinho, aqui foi bem pequenininho. Tá? Ele foi do vendedor desistindo ainda, porque está na região de cima aqui da ferramenta e a gente está numa subida e a ferramenta mostrou aqui amarelinho para a gente. Então é um ponto stop do vendedor querendo vender mais em cima. Tá? Então, às vezes o preço vai voltar exatamente nele, às vezes o preço vai voltar no centro de força anterior. Beleza? Beleza. Continua isso aí. Tendência de alta ainda, tá? Porque não teve nenhum stop para baixo, tá? Então vai. Agora aqui, ó, aqui fica muito bom, porque a gente tem um extremo de força de compra aqui, ó, que tá verde, tá vendo, ó? Ó, os últimos verdes que a gente tava vendo tava aqui, ó, né? Agora a gente tá vendo um verde aqui, ó. Então, melhor ainda. Então, um ponto de venda forte rompido é uma compra e uma compra atuante é uma compra. Por que você não está vendendo aqui então, Felipe? Se fez vermelhinho, por que você não está vendendo? Porque aqui, assim, se for fazer uma análise técnica, né? Se pegar um topo aqui, né? Você acabou de achar um topo. E você fazer uma LTB aqui, você já vê que rompe. E os stops estão para cima, né?
Não tem nenhum para baixo ainda para mim começar a pensar em venda, tá? Então eu vou esperar isso romper para pegar e continuar. Então de novo, ó, a gente tem aqui mais um para cima, significa que dá para ir mais, né? Então a gente tem um ponto forte aqui no extremo da força agora. Passamos, ó. Depois ele volta no pullback e continua ali. E a gente tem stop para cima aqui ainda, então isso continua. Aí a gente tem um ponto de extrema força aqui. Ele passou, ó, aqui ele começou a não passar muito, voltou, já voltou um pouquinho mais do que o centro de força aqui. E aí a gente tem uma outra ferramenta que vai nos auxiliar, que é essa ferramenta aqui que tem uma linha laranja e uma linha vermelha. Essa região é uma região de sobrecompra, ou seja, passar daqui é muito difícil, tá? Aqui seria excelente para o vendedor vender, né? Já está uma região de sobrecompra, então é difícil de continuar. Então aqui a gente já começa a desconfiar de não ter mais stops para cima ou ter um stop para cima e ficar para baixo dele, que aí a gente vai ter a reversão. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui, ó, nós temos o último stop para cima, ó, nessa região do 10, tá? E aí, o que aconteceu aqui? Aqui sim a gente tem, ó, o 10, tivemos a região sobrecomprada, a gente pode fazer um vídeo só dessa ferramenta, comenta aí se vocês querem, eu faço uma só dessa de sobrecompra e sobrevenda, porque o importante depois é juntar tudo, né? Aí a gente tem um topo menor que o outro já, beleza, né? E aí a gente tem o ponto de stop aqui, ó, rompido para baixo, né? Repara que em toda a alta, ó, stop, o preço voltou aqui? Não voltou, né? Stop, o preço voltou aqui? Não voltou. Stop, o preço voltou aqui? Não voltou. Stop, andou um pouquinho e já caiu. Então aqui a gente desconfia, né? Aqui a gente desconfia de uma reversão, tá? Beleza. E aí o que vai confirmar agora pra gente é o inverso, né? É só a gente fazer o mesmo esquema, ó. Aonde que foi o extremo de força desse carinha aqui, ó, o verdinho. Onde é o verdinho aqui, ó? Tá aqui, né, ó? Então, o máximo da força dele foi aonde? A compra começou a fazer força aqui. Então, onde é o pullback? Né, ó? Por que já pullback? Porque perdeu o ponto stop da subida e agora fez um para baixo, ó. Fez um para baixo aqui, tá vendo? Então, agora o negócio começou a ir para baixo. Então, o que a gente tem, ó? Ele voltando até ali, ele até deu uma passada do ponto de stop, isso gera uma certa indecisão. Porém, aí a gente tem uma nova força de venda atuante, que foi bem em cima do nosso preço que a gente entenderia como pullback, tá? E aí a gente continua o raciocínio. Então tivemos aqui, ó, um centro de força aqui, ó, né? Então aí passou, onde é o pullback? Aqui no 94. E vai. Só toma cuidado que aí o esquema é o seguinte, né? Você ter essas noções e saber o que está acontecendo. Vai envolver outros fatores aqui, macro, micro, né? Mas aqui eu estou dizendo do time, né? Na entrada, né? No que te ajuda a permanecer ou sair. Só vou mostrar aqui que a vida não é uma perfeição, né? Que até passou nesse dia aqui, ó. Passou dos desvios, né, superiores, né, do nosso ponto de referência. Então não é só bater na laranja que você vai vender. Ele passou um tanto, né? Mas repara que é o seguinte, ó, é um dia de tendência, logo a gente vai ter stop para cima de stop, para cima de stop e não passar, não voltar dessa região. Logo continua, né? Você pode permanecer na sua operação, tá? Então o preço ele volta nesses pontos, por quê? Porque teve uma tentativa de defesa, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver uma continuidade disso, né? Vamos ver uma continuidade disso. Por exemplo, quem vai fazer algum estudo para amanhã vai pensar o seguinte, né? Vai pensar o seguinte. Bom, vou traçar uma linha aqui, tal, vou vir aqui, então em 50% ou em 61% eu vou comprar, né?
Então, por exemplo, aqui, ó, aqui, por exemplo, em 50% dessa alta aqui, na retração dela, você teria as suas compras, né? Você teria um certo balancinho aqui e beleza, deu para sair, deu trade aqui, né? Ó, deu um trade aqui, legal. Fechou. Mas, na verdade eu queria fazer assim. Mas, por exemplo, quem falaria que compraria no 61, né? Ah, 61 às vezes falha, mas o mais seguro é o 50. Aí que tá, dá pra você tentar entender o que tá acontecendo. Se o cara tá estopando pra baixo, pra baixo, pra baixo, entender que, pô, se tá tendo um stop pra baixo, tá respeitando os pullbacks de cima pra baixo, uma compra seca aqui só porque é o 61 não seria tão saudável. Não que não funcione, porque vai existir outros casos que vão funcionar, tá? Mas te permite esperar um pouco ou tentar ler de uma forma melhor para ver um novo ponto para isso acontecer, beleza? Então, hoje eu passei aqui para vocês entenderem que o preço volta exatamente onde alguém desistiu da posição ou onde teve uma defesa muito grande e aí essa defesa foi desistida também, né? E volta ali logo, é como se fosse uma marcação de ponto, ó, aqui você perdeu, agora é daqui, é minha parte para cima, né? Então, matematicamente, é isso que acontece. Ah, só voltando aqui naquele pedaço da parte da manhã que eu disse para vocês que eu ia explicar e a gente ia voltar para esse miolo, né? Como se livrar dele, como entender que depois dessa consolidação ia ser para cima e não para baixo, por causa disso aqui, ó. Lembra que aqui a gente queria um stop para cima e assim que o preço ficasse para baixo dele a gente ia começar a pensar em vendas, né? Aqui é o mesmo esquema, ó. Tivemos stops para baixo, ó. Esse aqui, ó, foi para baixo, certo? Então anota esse ponto. Calma aí. Pegar junto aqui, ó, vocês vão reparar que é o mesmo desse, ó. Tá vendo? É a mesma matemática, ó. Então, esse ponto aqui a gente teve stop para baixo. Então, enquanto eu tô nele, ó, é queda, ó. Enquanto eu tô nele, ó, é queda. Tá vendo? Passou dele, a gente começa a desconfiar, igual lá, ó. Enquanto, se ele voltasse até ele no máximo, né, ou um candle abaixo dele e continuasse, né, igual aconteceu aqui, ó. Foi um candle acima e continuou, tudo bem, né? A gente até consideraria, né? Mas ele passou forte, ó, passou forte, tá vendo? Então, vocês entenderam aqui, ó? Deixa eu voltar ali, ó. Né? Então, se é stop, né, não pode ficar para baixo desse. Então, ele teria que vir no máximo um candle aqui, bater talvez na média ou no ponto de absorção aqui, né? O ponto de central de defesa de força e continuar, né? Como ele passou, desconfigurou, certo? Aqui o mesmo esquema, ó. Aqui é o mesmo esquema. Então, ele foi stop lá, então ele voltou uma vez, ficou para baixo, voltou outra, ficou para baixo, voltou outra, ficou para baixo. Aqui ainda é queda, tá? Chegou aqui, passou, opa, vamos esquecer essa queda aí. Outro fator seria esse aqui de baixo, ó. Esse aqui de baixo, a gente tem ele aqui, ó. A gente tem um stop para baixo aqui, né? E você vê que ele volta um pouquinho e voltou, um pouquinho e voltou. Um montão, passou e agora ele já não quer ficar para baixo dele. Então, ele não ficou para baixo desse aqui e ainda rompeu esse aqui, tá? Então, ele não ficou para baixo desse e ainda rompeu esse. Né? Então, isso vai te dar um mapeamento para onde que as coisas estão, para você não ficar achando, ah, já é topo, vou vender, ah, já é topo, vou vender. Não, topo é aqui, ó. Topo é quando perder um stop agora inverso, senão não é topo ainda. Beleza? E aí, num dia de tendência maravilhoso desse, você se perde. Fechou? Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de pullback. Vou fazer mais vídeos de estilos operacionais que vocês devem conhecer por aí, conciliando com as nossas ferramentas. Fechou? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui!